meu Deus. E o diagnóstico dele só foi com 8 anos. Os médicos de neuro diziam que ele tinha um problema mental, deficiência mental, séria. E daí por diante, eu continuei a levar para os médicos e o diagnóstico dele eu consegui com a psiquiatra. Descobrimos isso logo no começo, que ele tinha alguma coisa diferente. Não sabíamos que era autismo. Por exemplo, ele nasceu em maio, em junho nós viajamos para o interior, e no interior tem muito fogo, muito barulho, e Guilherme não piscava com aquele estrondo todo de bombas, esse negócio. Aí notamos que ele tinha alguma coisa diferente. Primeiro pensamos que era surdo, mas isso foi descartado quando fizemos o exame dele, o Bera, e mais tarde que fomos descobrir que era autismo por ele ter estereotipias. Por exemplo, eu dava um carro a ele, em vez de ele puxar o carrinho, ele botava o carrinho de roda para cima e começava a girar só as rodas. Tampa de panela, ele punha no chão só rodando as tampas de panela. Isso aí foi nos interessando para pesquisar mais e descobrimos que era autismo. Um ano, ela se agia diferente, sabe, com as outras crianças. Você brinca com as outras crianças e ela não brincava. Você olhar, ela, assim, com aquelas bebezinhas que brinca com ela no berço e tal, sabe? E ela tinha uma criança que não fazia, ela ficava séria, muito séria. Sempre foi focada na televisão. Com 2 anos eu levei ela na PAI, com a médica de lá. Conversei com ela, tudo direitinho. Só que antes disso, ela já estava fazendo a fisioterapia dos pés. Ela estava com o pé muito enrequinho. Ela nunca foi de baixar o pé. Aí o médico disse que isso era um problema dela. Mas aí, conversou sobre a conversa toda, tudo direitinho. E aí ele falou, mãe, sua filha está no quadro do autismo. Aí a gente levou ele no ION, aí deu lá que ele tinha autismo, porque ele não encontrou nada nele. Então, o problema dele era autismo, já que ele não falava, que ele fala, ele não conversa, ele tem linguagem, né? E já que ele não deu nada no exame, não deu nenhum tipo de distúrbio mental, aí ele deduz que é o autismo, que na verdade o autismo ninguém sabe o que é. Que eu pergunto aos psicólogos lá, os psiquiatras, os neuros, me diga aí, de onde é que vem o autismo? Toda vez eu pergunto isso, de onde é que vem o autismo? Aí eles enrolam. E não sabe. Costuma-se dizer que é um transtorno do desenvolvimento e da linguagem. Ele ocupa o que se chama transtorno do espectro autista, que engloba o autismo, a síndrome de Asperger e outros autismos também. E aí fui estudar o que era autismo, do tal, assim, conversando comigo, tudo direitinho. E aí eu sabia na realidade que o autismo não era uma criança maluca, porque eu achava que era uma criança maluca. Na psicanálise, o autismo não é uma doença. O autismo é um modo do sujeito se relacionar com o mundo, né? O autismo está um pouco antes da loucura. A loucura, que na psiquiatria e na psicanálise é a psicose, é um modo que o sujeito lida com a linguagem. Foi um pouquinho difícil, porque eu era muito novinha, tinha 21 anos, não tinha maturidade suficiente para entender o que é ser uma criança deficiente. Fiquei abaladíssima, fiquei aterrorizada. Uma pessoa com autismo exige muito da família, né? Não é uma situação muito fácil para a família. Ela geralmente precisa deixar de lado o seu convívio social. Os pais geralmente precisam deixar o trabalho,
né? Porque o autismo exige um suporte, uma assistência muito grande. Eu chorava muito porque não entendia porque Deus me deu um filho assim. Não dizer que eu sou desmerecedora, eu sou merecedora, né? Pra ter um filho assim. Mas hoje eu acredito que eu sou merecedora de ter um filho assim. Foi difícil, porque várias instituições bateram a porta na minha cara. Ele tem problema aditivo, ele tem rubéola congênita e tá com autismo. Então eu ia pra instituição, aqui não atende autista. Praticamente batia a porta na cara. Foi, como se diz, um impacto mesmo, porque nós não tínhamos conhecimento do autismo profundamente. A gente conhecia o autismo superficialmente. Foi complicado, porque principalmente os pais de minha esposa, né, achou que ele era doente mental. Então foi um baque, principalmente na família, na nossa família foi um baque, né? Nós sabemos que ele era autista, aí nós ficamos aquele baque, né? Principalmente o pessoal falando que ele não era normal, que ele era maluco. E aí veio muita coisa, minha esposa chorava muito, eu disse, calma, chorava muito, sofreu muito, né? Mas pelo preconceito, mas que a gente não sabia o que era, né? E ver José pulando de um lado para o outro, não parava um minuto, a gente ficou aquele susto, né? Foi, sabe? Foi uma uma coisa assim, horrível. Mas assim, no início, eu cheguei em casa, tinha um mundo se acabado pra mim. Como todas as mães são assim, né? Na verdade, a gente planeja ter um filho pra não vir assim. Mas veio, a gente tem que abraçar essa causa, não é? Realmente não é assim. Quando o Neilson chegou e descobri que ele tinha uma deficiência, pra mim mudou tudo. Minha vida mudou porque muita dificuldade. Mudou tudo, minha rotina toda. Tanto até pra criar ele, que é normal, né? Foi difícil. Até hoje ainda tá um pouquinho difícil, porque é uma batalha. O autista, como eu falei, ele tem uma variação sintomática muito grande, mas geralmente ele apresenta movimentos repetitivos. No estado grave, ele não utiliza a linguagem, não fala nada, apenas se expressa com sons guturais, na realidade, sons assim, sem significado, sem sentido. Tem uma heteroagressividade, que é uma agressividade para fora, muito grande, e uma agressividade consigo mesmo também. Ele fica um pouquinho assim, agressivo, por conta, não era assim, por conta da idade. Por conta da idade dele. Ela tinha uma mania assim, de tudo que ela queria, ela vomitar. Imagine aí, tudo que ela queria, ela vomitava. Se ela queria um doce, ela vomitava. Ela fazia o vômito pra mim dar o doce a ela, sabe? Mas aí eu fazia o quê? Isso aqui não. E aí ela puxava cabelo, se mordia, sabe? Graças a Deus hoje ela não faz mais isso, ela já tá mais... Tem uma dificuldade muito grande em olhar nos olhos, ele não sustenta o olhar, né? Tem uma percepção do corpo, uma imagem corporal muito precária, não é muito definida, né? Tanto que um autista, ele pode ter um sentimento, ter uma sensação, né, bem aflorada para algumas coisas, chorar facilmente, né? Um som de um liquidificador, por exemplo, ser muito incômodo, uma televisão ser uma coisa absurda para ele, mas ao mesmo tempo ele pode pegar uma panela quente, fervendo na mão e não sentir nada. Então mostra na realidade que essa constituição corporal ela é muito recente, muito primitiva. Antigamente ele não tinha noção de muitas coisas, que eu até não entendia por quê. Ele não tinha noção do que era quente, do que era frio, do que era perigo, de medo. Hoje ele tem essas noções, né? De sair, ele foge, se deixar a porta aberta aí, ó. Ele já fugiu várias vezes, não dá não. Ele fica ouvindo tudo, e aí depois tudo que a gente conversa, ele fica repetindo, quando ele quer repetir, entendeu? Aí só que José era assim, ele ia pelo caminho hoje, aí amanhã eu queria ir para outro caminho. Ele gritava, né, Anal? E eu não entendia porque ele estava gritando. Ah! E eu dizia, menino,
E um escândalo na rua, né? Aí eu não entendi, eu digo, meu Deus, digo, não, por aqui. Era horrível, eu tô rindo agora, porque eu não entendi as coisas, se ele sentasse na frente, no ônibus. Era isso. Aí quando alguém chegava, aquele lugar era dele. Tivesse 2 senhores aqui, ele estava no meio da pessoa. Pense aí, e tem que olhar pra mim, que ele não tem cara que tem nada, né? Que tem uns. Olhava pra mim e disse, ô moço, não ligue não. Fora que ele pegava as queimadas dos outros pela rua, que tava vendendo chiclete, o povo gritava, moça, ó, o menino pegou aqui o doce. E eu já bem, o povo corre atrás de mim, dinheiro de quê? Leva a mão dele, jornal, era coisa. Você estava bebendo um suco, ele puxava da sua mão. Menino, era cada coisa. Fora quando ele ia para papel pela rua, que ele ia pegar, que tem mania de papel. Pinicava os papéis toda hora assim, ficava assim. Hoje ele até parou com isso. Eu fui na Record, na TV, pra falar na época com o Zé Eduardo. Eu e minha prima. Porque a gente conseguiu o endereço da AMA, que eu nem sabia que existia a AMA. A gente ficou sabendo pela Record. A AMA surgiu pela falta do processo de inclusão. Eu tenho um filho, autista, hoje ele é adulto, tem 21 anos de idade. Meu filho já passou por 4 escolas particulares. Praticamente de todas ele foi convidado a sair. Ele foi para uma escola especial. Nessa escola especial não foi boa para ele, porque a metodologia do autista serve para todos, mas a de todos não serve para autista. Então meu filho piorou muito o quadro dele. Eu montei uma escola dentro de casa, mas eu não queria aquilo para ele. Eu falei, não, meu filho tem que estar pelo menos junto com um grupinho, né? Nem que seja com outros autistas. Aí a gente começou a montar um grupo de estudos, e desse grupo de estudos, com 18 pessoas, entre pais e profissionais que estavam na mesma situação que o meu filho, né, sem escola, a gente resolveu procurar um espaço, foi esse daqui, né, que é o que nós estamos até hoje, alugamos e iniciamos o trabalho da AMA com 4 autistas. E hoje o grupo ampliou e aumentou muito. Nós tínhamos ouvido falar da AMA e eu comecei a pesquisar pela internet a AMA, os eventos que a AMA tinha. Então todos os eventos que a AMA tinha, eu estava presente. Estava presente lá, gritando, pegando camisa e tal. Isso foi ano após ano, isso. Toda a reunião que tinha. Tinha reuniões aqui de pais que não eram ainda crianças matriculadas aqui. E eu frequentava, eu vinha. Tinha encontros na Barra e tal lugar. Eu ia, estava lá presente. Puxava a bainha da calça de Rita quando ela estava no palanque, só para falar com ela, para tentar. Então foi ano após ano eu tentando inserir Guilherme na AMA. Ela ligou uma vez para cá, né? Por uma casa ela ligou. Eu não sabe como é cansado de procurar um lugar ou outro para saber onde é que o José está, onde é que o José ia ficar, como saber essas informações. Aí ela ligou para o AMA, a moça deu um telefone daqui. E aí tem aquela inscrição, né? Tem que escrever, né? Aí minha esposa deu o nome, disse que era autista, aí deu o nome e ela ficou aguardando. Era qualquer coisinha, a gente tem contato com vocês. Aí a gente esperou um bocado de tempo. A gente tem contato do telefone, tava vendo uma pessoa que deu o telefone a gente ligou pra cá, deu o nome dele e o nome da gente. A gente ficou aguardando. Conheci Rita. Mas, na época tava um pouquinho difícil lá. Tava muito difícil pra colocar ele. Não tinha um professor. Tava um pouquinho difícil. Aí ela mandou ficar aguardando. Esse aguardando foi 2 anos. Foi 3 anos. Ele não era assim, não. O AMA mudou muito a história dele. Ele era outra pessoa. Ele era inquieto. Tava mexendo aqui em tudo, acabando com tudo. Sabe? Gritando. Era uma coisa assim descontrolado. Mas aí o AMA organizou mesmo os tratamentos que eles têm. Organizou a vida dele. Hoje ele tem até filme. Ele tem filme lá do AMA. O antes dele e o depois. Primeiro, ele não andava. Ele não sustentava a coluna. Não sustentava o pescoço. Foi muito difícil. Tive diagnóstico de paralisia infantil. Que ele ia ficar acamado. Foi horrível.
horrível mesmo quando eu soube desse diagnóstico. Mas eu não deixei de lutar. Ó, me arrependo tudo. Levei pra fisioterapia, fez 1 ano e meio de fisioterapia pra andar. E foi um pouquinho difícil ter esse diagnóstico de paralisia. Seu filho tá com paralisia infantil, então vai nunca mais. Mas eu acreditei em Deus no meu lugar. Que eu não ia desistir. Fui até o fim. Aqui, Josué das Bias não manda Josué embora, como mandava lá. Ele acha que tem paciência, né, com Josué. Então, do tempo que Josué está aqui, o avanço muito bom em relação um pouco de concentração, de ele poder falar, de incentivar, né, ele falar, de ele escrever. Eu fiquei tão impressionado ontem que ele queria pipoca, né? Ele pegou a panela e pegou o saco de pipoca. Aí eu falei, a professora me indicou, seu pai, quando ele tiver, você incentiva ele a falar. Eu peguei e escrevi num papel, ele leu pipoca, eu fiquei tão feliz que ele leu pipoca. Eu digo, pai, ele sabe ler, pai. Eu digo, olha, eu fiquei tão feliz que eu mentei das minhas filhas, pô, José, agora você sabe isso, meu pai? Eu digo, sim, pra mim, Josué, qualquer coisa de Josué, pra mim, é uma surpresa. Aí ele leu pipoca. Aí qualquer coisa que agora então eu escrevo, ele lê, entendeu? Aí então, pra gente foi importantíssimo. Pra mim aqui é um melhor lugar, uma terapia pra mim, pra minha filha e pra todas as mães. Não só a mim, entendeu? É aqui tipo uma coletividade, é uma família pra mim aqui. É minha família. Hoje que me atende tudo. Todas as minhas dificuldades, tristezas, alegrias. Sem a Ama, minha filha, acho que eu fico perdida com meu filho. Porque ali é minha família mesmo. Minha segunda família. É um pouquinho difícil achar a outra igual. Só ela. A minha é tudo. Caiu do céu, foi o que Deus me deu. Minha segunda família. Que deficiente é muitas vezes a forma da gente pensar. Não vai conseguir, não vai fazer. A gente não pode viver esse movimento de luta eterno. A gente tem que tirar aquele movimento e trazer o movimento que é o movimento mais importante, mais bonito para ele, que é o sentimento amor. Né? O sentimento amor te move internamente, faz o outro se mexer. Então o movimento amor meu fez ele se mexer e outros se mexerem também ao redor. Né? Então eu vejo hoje a Ama como um movimento de aspiral e até a mãe Rita, né? A mãe Rita com esse movimento de não parar no canto, mas sempre buscar, né, um crescimento. Aí tem que ter só uma coisa, viu? Amor, porque se não tiver... Eu, glória a Deus que meu filho é um autismo leve. Meu filho chega que eu muito além assim de que eu posso imaginar, por exemplo, principalmente de ele ir para a escola só, né? Eu vejo o mãe dizer assim, meu filho vai para a escola sozinho, eu digo, fico feliz assim, já vai para a escola, José. E de não ficar aquela preocupação, a gente pensa muito no José na frente, meu Deus, como é que o José seria na frente? Como é que o José vai para a escola? Se nós faltar, eu falei com minha esposa, se nós faltar, como é que vai ficar José? Então a gente acredita, a gente pensa muito nele progredir, né? Poder ir para um lugar sozinho, poder comprar, José, comprar ali. Então eu penso muito além disso. Meu sonho é Neilson falar. Nem que sejam as 3 palavrinhas. O 4, mamãe. E Ave Maria, acho que eu vou me debulhar de felicidade, de lágrimas, tudo junto. O meu sonho é que ela cresça, que estude bastante, faça a faculdade dela. Assim, eu acho que ela um dia possa, sei lá, ser aí uma advogada, entendeu? Uma médica. Um amor incondicional, amor. Amor no verdadeiro sentido da palavra. Que eu acho assim, a mãe especial, ela é 2 vezes mãe. Né? Ela não é só mãe, é a mãe que se desdobra, né, para ser novamente mãe. É 2 vezes mãe. Vocês não têm dimensão do sentimento que a gente tem. É muito grande. É muita luta. É muito corre-corre no dia a dia. Aí a gente se apega de uma forma que vocês não têm ideia. Não têm ideia. Um amor infinito. Eu acho que ela deu na série e ela na terra pra mim. Não tem outra coisa. Muita coisa ela fez pra mim. Amor, carinho. O amor, o carinho que tem. Eu acharia que ela sem mim
não era nada. Eu preferi ajudar ela, entendeu? No momento que ela tá aí, até ver a melhora dela, onde é que vai, entendeu? Ajudar. Entre eu e a família toda, eu acho, entendeu? Eu acho. Que antigamente eu não tinha noção de que ele é. Pra mim hoje ele é tudo. Faço tudo por Neilson. Tudo até que eu não tiver ao meu alcance, eu tento fazer pra poder dar o melhor pra ele. A minha Maria Neilson é minha vida hoje. Né, mãe? É um dia ele me chamava de avô. Ouvi a voz dele. A tudo. Eu daria a minha vida por ele. Tranquilamente. O que eu diria hoje uma família que recebeu esse diagnóstico? Que lutem. Não tem nada perdido, não é nada feio ter um filho autista. Não é nada feio. O amor é dobrado. Você ama mais ainda essa criança. O filho autista é uma dádiva de Deus. É escolhido, nós somos escolhidos. Eu sempre digo isso.